Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal SG Insight. Nessa edição do nosso podcast, nossa entrevistada é a Melissa Fernandes, gerente de tecnologia e inovação do IBP, Instituto Brasileiro do Petróleo. Melissa, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Para começar, você poderia explicar um pouco quais são as atividades que você desenvolve dentro do IBP, nos dar uma visão do que faz o IBP para a nossa audiência, para os nossos leitores? Com certeza, Claudinei. Então, inicialmente, agradecer o convite. Muito bom a gente ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre o IBP e sobre as atividades que a gente desenvolve lá dentro no contexto de tecnologia e inovação. Então, para quem não conhece, o IBP é o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. A gente trabalha com três grandes pilares: advocacy, representatividade e a gestão do conhecimento da indústria de óleo e gás. Então, acho que por sua natureza, o IBP é um hub que conecta todas as empresas da cadeia de óleo e gás e energia, né? Hoje a gente já fala muito mais desse contexto. Todas essas empresas que atuam no setor, elas já têm seus projetos voltados para a transição energética, para as energias renováveis. Então, a gente tanto trabalha em aspectos regulatórios, para a gente poder viabilizar qualquer questão de discussão ou contratual, ou junto às agências reguladoras. A gente também tem essa questão da representatividade, né? Então, as empresas que são associadas ao IBP legitimam a gente para representá-las em diversos fóruns, até mesmo em discussões, tanto no executivo quanto no legislativo, para a gente poder, então, viabilizar e fazer com que a indústria, né, aconteça de forma a realmente trazer bons frutos para a sociedade. E o outro pilar, que é a gestão do conhecimento, eu acho que isso aí é uma das grandes bases do Instituto, que é onde a gente trabalha com comissões técnicas e grupos de trabalhos. Essas comissões e grupos são constituídos por representantes das empresas associadas ao IBP. Então, ali a gente tem as empresas que fazem exploração e produção no setor de petróleo e gás, as empresas que fornecem produtos, serviços, tecnologias, as empresas que estão ali na área de distribuição, né, e logística, a parte de downstream. Então, a gente tem uma visão nas nossas discussões técnicas bem abrangente do setor. Então, a gente entende, né, ali quais são as demandas, os desafios, o que a gente pode compartilhar também de boas práticas. Então, o IBP tem esses três grandes pilares, né? E dentro dessas discussões, né, eu sou gerente de tecnologia e inovação do IBP, eu tenho esse braço forte na área de gestão do conhecimento em tecnologia e inovação, e trabalho com comissões e grupos de trabalho que estão permeando esses assuntos. Então, dentre eles, segurança cibernética, convergência OT/IT, né? Ou seja, essa convergência do mundo da automação e instrumentação com a tecnologia da informação, passando por manufatura aditiva, quer dizer, como a gente vai trabalhar todo esse contexto, né, de peças que podem ser impressas, né, por impressoras 3D e como elas podem ser utilizadas na indústria, como é que é o processo de certificação e qualificação, e aí tendo um olhar também muito importante para a inovação, para a cultura de inovação. A gente fala muito que não adianta a gente trazer, né, as tendências tecnológicas, quais são as principais tecnologias, sem trabalhar a cultura de inovação das pessoas e das empresas. Então, a gente tem um olhar muito forte nesse sentido também, e, inclusive, dentro desses grupos, né, surgem projetos, muitos clientes, que a gente chama, com diversas operadoras, enfim, empresas que compõem o nosso trabalho. Então, um panorama geral, o IBP trabalha assim. Hoje, né, a gente vai ser, acredito que a gente daqui a pouquinho vai poder falar um pouquinho mais, mas o IBP tem a gestão de um hub de inovação, que foi inaugurado ano passado. Então, a gente também traz muito esse olhar dos programas de inovação aberta, da proximidade a startups e centros de tecnologia, usando esse braço, né, da gerência de tecnologia e inovação, que é o hub de inovação. Pois é justamente isso que eu ia te perguntar, né? O IBP inaugurou recentemente um hub de inovação com foco na transição energética, né? Você poderia explicar um pouquinho melhor qual o objetivo dessa iniciativa? Claro, claro. O hub surgiu, então, de uma demanda dessas próprias empresas que atuam junto com a gente, né? Então, até costumo contar a história ali naquele meado da pandemia, 2020, a gente trabalhando com as discussões e grupos de trabalho, e as empresas viram esse grande movimento,
né, que era muito comum de todas elas, em trabalhar em programas de inovação aberta, de buscar fazer parcerias com startups, com centros de tecnologia, então todas com seus próprios programas, e a gente viu uma oportunidade de juntar, né, os desafios, as demandas comuns que elas possuíam, e aí desenvolver um hub. E daí surge, então, o iUp, o Hub de Inovação do IBP. A gente foi, ao longo de 2020, 21, 22 até 2023, desenhando e modelando, né, a melhor forma que a gente conseguia atender as demandas da indústria, e aí nasce, então, o iUp em 2023. E nesse primeiro momento, né, é uma iniciativa que surge para a gente poder integrar o ecossistema de tecnologia e inovação. Então, nós somos mais um dos atores, né, ou agentes desse ecossistema que tem essa finalidade, né, de conectar as empresas, as instituições científicas, universidades e os jovens, né, para que a gente possa, então, superar, né, esses desafios e as demandas que hoje a nossa indústria tem, que acho que são duas grandes questões, né, que é a digitalização. A gente vê cada vez mais projetos voltados, né, para as tecnologias de indústria 4.0, então inteligência artificial, machine learning, mas também do contexto da atração e retenção de jovens para a nossa indústria, né? A gente sabe que a gente precisa cada vez mais ter jovens, a gente precisa renovar a nossa força de trabalho, né, para ajudar a gente a superar esses desafios. Então, o Hub nasce muito com essa questão também de mostrar que, olha o quanto de demanda que a nossa indústria tem hoje e vai ter para o futuro, entendendo que a gente passa por um processo de descarbonização da indústria, um processo de transição energética, e tudo isso junto acontecendo via as tecnologias digitais. Então, a gente precisa muito desses jovens para ajudar a gente nesse contexto. Então, o Hub nasce para ser essa vitrine também, para mostrar para os jovens o quanto que a gente tem de oportunidades, né, dentro do nosso setor. Hoje, o Hub tem 3 empresas mantenedoras, né, são empresas que, tal como a gente tem dentro do IBP, que percorrem toda a cadeia de petróleo, gás e energia, e a gente também, junto com a gente, tem associações que representam um pouco essa questão da transição energética, né, discutindo, enfim, a questão do gás, a questão de outras fontes de energia, como eólicas. Então, tudo isso faz com que a gente incorpore também essa questão da transição energética dentro das nossas discussões, né? Nesse primeiro ano, a gente realizou uma série de atividades voltadas para os jovens, então a gente realiza oficinas temáticas ou oficinas de capacitação para que eles possam entender como eles conseguem se encaixar melhor na nossa indústria, mas também palestras que mostram para onde a nossa indústria está indo, quais são as demandas e desafios. E a partir daí, então, surgem as oportunidades, né, e a gente consegue identificar as sinergias entre as empresas para a gente desenvolver projetos colaborativos entre elas. Então, o Hub nasce dessa demanda das empresas, a gente trabalha com os jovens, a gente olha para o contexto da transição energética, buscando associações e instituições que representam também, né, essa transição, e aí tudo isso junto e misturado faz com que o iUp exista. Perfeito. Com a sua vivência, né, com a sua experiência no mercado, como é que você vê o desafio de levar a inovação num setor tão tradicional como o de petróleo e gás, né? Como é que você tem expectativa, por exemplo, da participação desses jovens em relação à criação de uma carreira, à criação de iniciativas disruptivas, ao trabalho de conscientização das energias alternativas? Como é que você vê esse cenário de inovação que parte de uma associação teoricamente muito tradicional, muito regulada, já com muitos anos de trabalho aí no mercado, né? Muito tradicional, né? Eu acho que primeiro, Claudinei, a gente precisa desmistificar o fato de que a indústria de óleo e gás, energia, é uma indústria muito tradicional, assim, no contexto de que a gente não busca tecnologia e inovação, né? A nossa indústria é muito tecnológica, é muito inovadora. A gente sempre fala, a gente hoje no país tem uma empresa, né, que é referência em desenvolvimento de tecnologia para exploração de água ultraprofundas, né? Então, isso é muito importante a gente também destacar, né? Então, talvez, eu acho que tem essa visão, né, do quanto que é tradicional, porque nós não somos empresas que desenvolvem tecnologias que estão acessíveis para a gente no dia a dia, né?
diferente de uma empresa de telefonia, de uma empresa ali que desenvolve algum software, alguma coisa assim. O que a gente desenvolve, às vezes, fica muito aqui para dentro, né? Quando sai para alguma outra indústria, né? Às vezes ela já assume uma outra característica, né? Então, a gente precisa primeiro mostrar que, cara, a gente tem muita tecnologia, a gente tem muita inovação, e as empresas investem constantemente nisso, né? E aí, quando a gente faz um retrato do Brasil, a gente tem aqui recursos que possibilitam cada vez mais desenvolver, né, a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação na nossa indústria, né? Então, para quem não conhece um pouco mais, assim, você falou, é regulada? A gente tem uma agência que olha com um olhar muito atento todos os nossos processos, né? Mas ela também viabiliza, né, que você faça investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação aqui no Brasil. Existe uma cláusula que é constante nos contratos de exploração e produção de todas as empresas junto com a ANP, né, com a nossa agência reguladora. Essa cláusula obriga todas as empresas a investir 1% da sua receita bruta, e aí, dependendo do tipo de contrato, tem gatilhos diferentes para você chegar a essa obrigação, mas você imagina investir 1% da receita bruta das empresas de exploração e produção aqui no Brasil. E esse investimento é destinado a desenvolvimento de projetos de pesquisa básica em universidades ou em centros de tecnologia ou dentro das próprias empresas. E hoje, né, com aprimoramento regulatório e a gente vendo esse movimento muito forte das empresas em trabalhar junto com startups, a gente já tem essa possibilidade também de usar esses recursos para desenvolver projetos em conjunto com startups. E para você ter uma noção assim, da dimensão desses valores, né, de 98 até hoje, né, essa obrigação já gerou 30 bilhões de reais, né, de investimento, ou seja, a gente tem um recurso muito importante, né, e quando a gente olha para essa questão de adoção de inovação, ele vai ajudar a gente, com certeza, cada vez mais no aprimoramento dessas tecnologias e inovações para o setor, e principalmente para ajudar a gente a viabilizar essa transição energética, né? Eu acho que muito dessas tecnologias e inovações que vão surgir por aí para esse processo de transição vão ser custeados pela nossa indústria hoje de óleo e gás, energia, né? Então, isso é uma questão muito importante, e a gente vem trabalhando e usando o próprio instituto, ou até mesmo as empresas hoje já se comunicam muito melhor nesse contexto, mostrando o quanto que a gente vem cada vez mais preocupado com essa temática, e aí isso só reforça ainda mais a importância da gente mostrar, né, que a gente tem muita tecnologia desenvolvida e que para cada vez mais desenvolvermos, a gente tem que ter os jovens, enfim, academia, startups, empreendedores junto com a gente. Então, a gente quer cada vez mais reciclar, renovar e inovar a nossa indústria para que a gente possa, então, passar por todos os processos que hoje, né, a gente vem passando e a gente ainda vai passar aí, passando por todas as energias, para cada vez mais melhorar questões de eficiência energética, reduzir realmente a questão, né, de emissão de gases, enfim. Então, tem todo um processo, e eu acho que a gente tem muito potencial, né, dentro do Brasil, principalmente, para que possa contribuir para esse desenvolvimento tecnológico e inovador da indústria cada vez mais. Perfeito. Eu vi que o Hub tem como iniciativa integrar, né, todo o ecossistema de tecnologia e inovação com o setor de petróleo e gás, né? Como é que isso vai acontecer na prática? Como é que vocês pretendem cumprir essa jornada para atingir os objetivos propostos? Então, o Hub, ele nasceu com o propósito realmente de conectar e integrar. Eu acho que isso é uma das grandes características, né, de um Hub de inovação, é realmente a gente fazer o match de quem está demandando com quem tem aquela possível solução. E a gente pretende fazer isso por meio de diversos programas de inovação. Então, posso citar como exemplo, ano passado, como a gente estava muito novinho, a gente tinha acabado de lançar realmente para o mercado, a gente fez um Inovatom, que é como se fosse um pedacinho de um hackathon. A gente só chegou até a desenvolver as ideias, então, por meio de programas de inovação abertas
né, como esses, utilizando estudantes, utilizando startups. Então, o IUP já está lançando um programa muito bacana de startups conectadas para que elas possam também atender aos desafios da indústria. A gente pretende fazer essa conexão. Além disso, né, esse ano a gente já começou com um pé direito, a gente, junto com todo o ecossistema de tecnologia e inovação super bem articulado aqui no Brasil, a gente selecionou 5 startups legitimamente brasileiras para participar do Agora Innovation, que é um evento de tecnologia e inovação do CERUIC, que é um dos maiores eventos, né, do setor, que aconteceu em Houston agora em março. Então, eu acho que quando a gente se articula bem com as pessoas, né, com os principais atores da cadeia, e estavam junto com a gente a Apex Brasil, a Abratec, né, que é a Câmara de Brasil comércio de Houston, enfim, e todo o ecossistema, outros hubs e as empresas que estão junto com a gente, né, no contexto do IUP, a gente consegue fazer essa conexão, né, e não só, eu acho que trabalhar aqui para dentro do Brasil, mas também mostrar o que a gente tem de rico e potencial para poder também ser referência no mundo e levar boas práticas e bons projetos. Então, é por aí, fazendo esses trabalhos de conexão, de integração, trabalhos multiclientes, enfim, para os próximos anos, né? A gente está passando por um processo de planejamento estratégico. A ideia é a gente trabalhar com empreendedorismo, né? Conectar aí os pontos de toda a cadeia, olhando não só os estudantes, mas também startups e empreendedores, para que todos juntos possam realmente cada vez mais ajudar a gente em todos esses desafios que a indústria passa. Eu vi que o IBP ela criou alguns hackathons, né? Hackathons temáticos, né? Por exemplo, em direção a setores como economia de baixo carbono, questão da diversidade e equidade, né? Que outras pautas do ESG vocês estão debatendo aí dentro da IBP e do Centro de Inovação? Dentro do IUP, né, a gente nasceu realmente muito forte com esse braço de olhar a transição. Boa parte das empresas que estão junto com a gente, elas sempre trazem esse processo, essa questão para dentro do IUP, né? Então, tanto que o primeiro hackathon, que foi esse Novathon que a gente fez ano passado, a temática dele foi soluções integradas para descarbonização. Então, é a gente olhar o que a indústria está fazendo já e como a gente consegue integrar para que esses projetos, esses processos aconteçam, né, de uma forma, né, mais fácil e realmente se desdobrem, né? Mas a gente também tem muitas discussões dentro desse assunto, dentro do IUP, e até mesmo dentro do IBP. Como eu falei, o IBP tem um braço muito forte na área de gestão do conhecimento, então a gente na verdade, bebe da fonte dessas discussões de comissões e grupos de trabalho, com as temáticas de ESG, de mudanças climáticas, transição energética, para poder olhar o que de sinergia as empresas conseguem trabalhar em conjunto e aí colocar em prática. Então, eu acho que o primeiro caso clássico que eu posso trazer do IUP foi a própria temática do desafio do nosso primeiro hackathon e Novathon que a gente fez ano passado. E para esse ano a gente tem bastante atividade voltada para esse assunto também. A gente lança agora, em abril, o primeiro programa de vitrine tecnológica. São desafios colocados pela indústria que eles entendem que talvez a gente já tenha algum projeto em desenvolvimento pela academia ou por empresas do setor, e a gente lança essa chamada, ela inclusive foi lançada agora esse mês. O primeiro vitrine acontece no dia 30 de abril, e ali a gente tem algumas temáticas já voltadas para essa questão de ESG, descomissionamento, enfim. E a gente acaba pegando também, de novo, na questão de tecnologia e inovação, robótica. Então, a gente tem esse olhar muito atento para essas temáticas, dentro até mesmo do que chega para a gente como pontos que a gente precisa discutir e trazer para a sociedade. Perfeito. Falando em sociedade, né, para a gente finalizar o nosso papo aqui, como é que essas iniciativas trazem retorno para os associados do IBP e, de maneira geral, de retorno para a própria sociedade? O que vocês esperam dessas iniciativas? O que é o retorno que vocês esperam encontrar, né? Justamente que a gente vive agora um momento de transição energética e tecnologias alternativas e, obviamente, a gente sabe que agora a temática da ESG é muito importante para as empresas, né?
Sim, sim. É bom, na verdade, quando a gente olha, né, todo o legado, né, que a gente pode começar a desenvolver e deixar para essa indústria, né, que está nesse processo de transição, eu acho que primeiro, quando a gente olha para o conselho do IUP, né, onde a gente tem 3 empresas ali que têm já muito esse olhar do contexto da transição, elas contribuírem nessas discussões, né, com já a expertise e o conhecimento que elas possuem, né, desses desafios e das dificuldades que ela tem para esse processo de descarbonização e transição, né? Então, eu acho que e ali gera então uma grande fonte de conhecimento para a gente poder pensar em como trabalhar melhor isso em conjunto. A partir daí, então, quando a gente identifica e mapeia que tem sinergias, né, de desafios e demandas, é o desenvolvimento dessas próprias tecnologias, né? A gente tem acompanhado muito essas discussões e tem uns 2 anos, a gente leu um relatório da IEA que fala que boa parte das tecnologias que vão ser importantes para o processo de transição energética, elas ainda estão em desenvolvimento, então, cerca de 50% ou mais, então isso para a gente acende realmente um alerta e ver o quanto que é importante a gente ter realmente, né, ajudar esse processo de como viabilizar, o que, que falta para a gente poder fazer, sendo que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem recursos, a gente tem pessoas capacitadas, né, para poder atender essas demandas. A gente também observa que acho que quando tem um hub, quando tem uma iniciativa onde as empresas compartilham os seus desafios e demandas, elas conseguem desenvolver um projeto em comum, isso reduz custo, isso reduz risco, uma vez que são várias empresas olhando junto para uma mesma temática, e eu acho que o desenvolvimento realmente dessas inovações, dessas tecnologias, cada vez mais vão contribuir. Eu acho que de uma forma geral para a sociedade, nesse processo que a gente vive hoje de mudanças climáticas, então é muito importante a inovação e a tecnologia realmente são chaves para esse futuro, para o futuro da nossa sociedade, né? E aí, com isso, a gente entende que realmente a gente consegue cada vez mais atrair os jovens, né, despertar o interesse deles para a nossa indústria, porque a gente tem um grande desafio e a gente tem muita tecnologia e inovação que requer essa geração que já nasceu já super conectada, né? Então, é muito mais fácil a gente conseguir desenvolver, né, e aprimorar cada vez as tecnologias com esse perfil que já nasceu conectado, que já transita muito bem nesses assuntos, né? Então, eu acho que o grande legado que a gente pode deixar de benefício para as empresas que estão junto com a gente, para a sociedade de uma forma geral, é o desenvolvimento desses projetos para viabilizar tecnologia e inovação, e assim a gente chegar realmente cada vez mais numa indústria descarbonizada, numa indústria que segue no processo de transição energética e que precisa realmente todos os jovens, a tecnologia, a inovação, a digitalização para poder viabilizar esse processo. Perfeito. Melissa, eu queria agradecer a sua participação no podcast do SG Insight e espero revê-la aqui nos próximos episódios para você contar o resultado dessas iniciativas, quais são as iniciativas aí que o pessoal do Hub vai estar desenvolvendo para você compartilhar aqui com nossos leitores, com a nossa audiência. Muito obrigado. Ótimo, Claudinei. Eu super agradeço, e aí eu deixo aqui um recado. Quem tem o interesse de acompanhar esses projetos, a gente tem um site que é o IUP do energia.com.br, o próprio site do IBP também, do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, as nossas redes sociais do IBP, ali a gente está postando todas as atividades que o IUP vem fazendo, então informações sobre vitrine tecnológica, sobre programas de startups, tudo está sendo divulgado lá. Cabe aqui também destacar a ROG, que é o nosso evento principal, né, de discussão de petróleo, gás e energias. Esse ano a gente vem com essa temática de conectando as energias. A gente vai ter um evento específico só para falar de tecnologia e inovação, que estamos chamando de IUP Innovation Connections, então estão todos convidados a participar junto com a gente. A ROG acontece em setembro, aqui no Rio de Janeiro. Então, para quem está interessado em descobrir ainda mais sobre o que a tecnologia e inovação tem a ver com o setor de petróleo e gás, desmistificar a questão de que nós somos tão tradicionais, é a grande oportunidade. Então, jovens, estudantes, empreendedores, startups, vocês que querem cada vez mais estar próximo e ajudar a gente a superar os desafios da transição energética, da digitalização, participem junto com a gente, não só da ROG, mas de todos os processos, né, as atividades que o IBP vem realizando. Muito obrigada. Obrigado a você. Grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço.